Gente, programa Conversa de Preta começando nessa semana, segunda-feira, aqui no nosso canal da Cidadania, o primeiro canal onde tem a gestão das organizações sociais. É esse aqui, viu? TV Quirimurê, o canal onde a gente se vê. E todas as segunda-feiras, você já sabe, nosso encontro aqui com Conversa de Preta, com Dina Lopes. E hoje eu estou recebendo Luciane Reis. Só para você ter ideia quem é ela está inserida entre as 7 mulheres empresárias que a gente precisa conhecer. E quem disse isso foi o Guelé 10, né, Lu? É. Que bom, né? Esse reconhecimento, né? Foi até um susto quando eu abri e vi meu nome inserido entre esses. Porque discutir dinheiro para mim durante muito tempo foi um tabu, foi Sim. assim um problema. Em um espaço onde geralmente quem domina são os homens, ter criado coragem para falar sobre isso, direcionar a minha vida para fazer isso, foi dos meus momentos mais desafiadores. Para você ter ideia, Dina, eu levei 4 anos até eu ter coragem de abrir minha boca e dizer que eu queria falar de dinheiro. 4 anos? 4 anos entre aceleradoras. Eu fui aceleradora pelo BID, Sim. a partir do projeto Brasil Afroempreendedor. Fui acelerada pela Endeavor, que é uma das maiores aceleradoras aqui do Brasil. E fui acelerada principalmente pela primeira instituição, que é a Steve Biko, que é quem me dá a régua, o compasso de onde eu vou transitar, de como eu vou construir nessa história. E depois pelo Intento, que é uma organização que aqui no Brasil selecionou três que eles chamam de empreendedores com potencial de replicagem e crescimento social com uma bolsa. Esse curso que eu passei, ele tinha um custo mensal de R$15 mil, e eu fui bolsista com o Mercafro, apresentando a proposta do Mercafro como uma chance de mudar a realidade do Brasil a partir das relações financeiras. Sim. E o Mercafro é um projeto idealizado por você? Ele é idealizado por mim. Eu construo conjuntamente com Luna Santos e Gustavo Pereira, que estão aqui também, vieram aqui me dar essa força. E a gente vem, de todo o processo, uma coisa que a gente decidiu e optou por fazer foi construir conteúdo que paute a economia na perspectiva étnica e de economias vulneráveis. Sim. Então, a ideia do site não é necessariamente oferecer formações, mas oferecer o que eu chamo de conteúdo e, principalmente, problematizar a falta de humanização dos números quando a gente está falando de população negra. Sim. Às vezes você fala, por exemplo, a gente tem um dado em Salvador, por exemplo, que a gente está falando de mais de 350 mil pessoas desempregadas. E esse número ele não é humanizado. Qual é o impacto desse número? O que é que esse número causa? O que é que isso vira daqui a 10 anos? Então, a ideia do Mercafro é que a gente pense os dados de hoje. Sim. E quais são os impactos dele no futuro e como alterar essas realidades. E aí vocês trabalham isso em parceria com outras organizações ou como é que se dá? A gente trabalha em parceria com outras organizações. Nesse primeiro momento a gente está finalizando o site. Sim. O site era para a gente ter lançado agora em julho, a gente não conseguiu. Então a gente conseguiu finalizar ele até novembro. A gente deve estar colocando ele na rua. E aí a ideia está convidando, e eu estou convidando, inclusive, aproveitando o seu programa para convidar intelectuais, formadores de opinião, pessoas que escrevam sobre dinheiro, que escrevam sobre economia, que escrevam sobre o desenvolvimento, tendo como linha mulheres, gays, indígenas, todas as comunidades consideradas vulneráveis, o que eu chamo de segmentos vulnerabilizados. Então, a ideia é que a gente possa problematizar o que não é problematizado. A nossa população, ainda que a gente tenha tido a vida inteira uma relação com o dinheiro, Sim. Nós rompemos. E o não discutir dinheiro, a gente consegue discutir todos os nossos pontos de desenvolvimento, mas a gente não consegue dar passos próximos, porque tudo para no que a gente não está discutindo. Sim. Que é qual é o impacto da presença ou da ausência do dinheiro em nossa vida e quais estratégias nós vamos utilizar para fazer essas alterações. Agora, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Também essa falta de não discutir o dinheiro, isso é uma herança do processo de escravidão, né? Porque nós sempre estivemos ausente dessa discussão, né?
A gente nem teve ausente, Dina. Se você pegar as sociedades Gallaudet, se você pegar todo o processo de desenvolvimento econômico do Brasil, a partir das mulheres negras que mercavam, a partir das mulheres negras que trabalhavam no garimpo, a partir de todo esse processo de construção financeira, até porque você está falando de um povo que trouxe uma tecnologia que ergueu esse país. Exatamente. Então, o dinheiro sempre fez parte da nossa vida. As relações econômicas sempre estiveram na nossa vida das maneiras mais diversas. O que aconteceu nesse processo é que você tem uma estrutura social, uma política pública estabelecida que simplesmente foi nos tirando desse caminho da reflexão, da problematização. Porque o que você não problematiza, o que você não educa, o que você não reflete, você não consegue pensar sobre isso. Você começa a fazer esse discurso a partir do achismo. Tem um livro que eu gosto muito chamado Caminho do Dinheiro, A Ascensão do Dinheiro, precisamente. Esse livro fala de como as sociedades foram construídas a partir do dinheiro. E para todos os povos, onde houve desenvolvimento econômico ou pessoal, porque a gente precisa entender que desenvolvimento econômico, ele não acontece sem o desenvolvimento de pessoas. Esse é um ponto. Se você não consegue parar para discutir o potencial que as pessoas têm de construir outras alternativas e outras realidades a ser vivida, você não consegue entender que desenvolvimento econômico trabalha com isso. Com certeza. Então, quando foi para construir esse debate, quando eu decidi que dentro do que eu queria fazer na minha vida, porque o Mercafro, ele vira um plano de vida a longo prazo. É o que a gente chamaria de, dentro da área dos novos debates hoje de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal. Sim. Então, discutir dinheiro, para discutir o Mercafro, eu primeiro tive que saber quem eu era. Então, eu tive que parar para dividir minha vida em 5 eixos, para saber onde é que eu queria estar na educação, onde é que eu queria estar enquanto uma pessoa de saúde, onde é que eu queria estar enquanto uma pessoa religiosa, porque eu sou de Candomblé, aonde é que eu queria estar com minha família, e aonde é que eu queria estar na perspectiva de dinheiro, qual era a renda que eu queria ter. E isso tudo é um plano que a gente faz. Na área financeira, você chama isso de plano de negócio. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que conversam comigo que quando você quer empreender, o primeiro plano de negócio que você faz é de você. Você precisa saber quem você é. Você precisa dar esse passo, né? Você não empreende para um mês, 2 meses. Você empreende para uma vida. Você constrói processos para uma vida. Tudo que você faz na sua vida, depender de onde você queira estar, não é um processo que como as pessoas estão construindo hoje de ascensão rápida. Isso você perde com o decorrer do tempo. Então você precisa sentar, botar sua vida em um papel, se entender nesse processo, saber quem é você, aonde você está, onde você quer chegar. E tem uma coisa que é mais difícil, é mais dolorosa, que é você discutir você. A gente não está acostumado a fazer essa discussão. Então, quando você levar 4 anos para decidir que é aquilo, eu lembro que os 2 primeiros anos, a parte mais difícil era quem eu era, com as minhas qualidades, com os meus defeitos. Mas para você chegar a esse ponto, você fazer essa análise com você mesmo, você precisa de ajuda ou simplesmente você decidiu fazer essa autorreflexão, não deixa de ser uma autorreflexão. Quem eu sou, o que eu quero, para onde eu quero ir. Você mesma fez isso, ou você contou com outros especialistas, outras especialistas, pessoas para te dar essa noção. Porque você cria uma agência voltada realmente para o financeiro. Mas antes de você adentrar no financeiro, você precisa se conhecer, né? Resolver o humano. Resolver as questões internas suas. E essa resolução, resolver essas questões, precisou de ajuda de outras pessoas, outros especialistas? No primeiro momento, não. No primeiro momento foi eu me encontrar. Sim. Acho que a primeira decisão que eu tomei na vida quando eu fui fazer isso foi quando meu pai adoeceu. Meu pai adoeceu em 2002 e a gente teve que rodar os hospitais públicos aqui de Salvador para ele fazer uma cirurgia. Vamos deixar isso para daqui a pouco a gente voltar, viu? Vamos dar uma descansada. Gente, e também ela nasceu no Saramandaia. Imagina, vou conversar sobre isso também. Tem que falar sobre Saramandaia. República Federativa. Pois é. A gente volta já.